a nova era, novos céus e nova terra a partir daqui. E me valho do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21, a qual diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Espírito Santo, ajuda-me a ser meio, canal, um dos caminhos pelos quais a graça do Deus ser humano Jesus Cristo possa restaurar, reformar, reconciliar, aproximar o ser humano do seu próximo em justiça, em gratidão, em compaixão, em misericórdia, em boas notícias. E essas palavras, elas sejam como um reverberar de vida para desmoronar com todas as faces de destruições as quais temos presenciado a cada dia aqui nesse Oikos. Amém. A nova era, novos céus e nova terra a partir daqui. E me assentei no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21. E interligo com a aludida frase: falar do fim dos tempos. Falar do fim dos tempos, eu já antecipo a uma denotação, uma sugestão dessa reflexão sobre o tema escatologia. Falar do fim dos tempos sem fazer o seu caminho, a partir daqui transparece olhar para algo sem qualquer sentido e um se acovardar diante da nossa responsabilidade, diante da vida, diante do próximo, diante do outro, diante de nós mesmos e da própria fé. Falar do fim dos tempos sem fazer o seu caminho a partir daqui, dessa realidade, com suas vicissitudes, com suas alterações, com suas deturpações, com suas violências, com seus abusos, com suas arbitrariedades, com suas injustiças, com suas misérias, com suas pobrezas. Transparece olhar para algo sem qualquer sentido e um se acovardar, porque nós fomos chamados para sermos portadores de esperança, de justiça em Jesus Cristo. Diante da nossa responsabilidade, diante da vida, diante do próximo, diante do outro, diante de nós mesmos e da própria fé. A nova era, novos céus e nova terra, a partir daqui. O primeiro contato a qual eu tive em meus 47 anos já de existência com o tema escatologia, ou o estudo dos acontecimentos finais, dos derradeiros momentos, do último dia, do fim de tudo, deixou-me e sempre me deixava com a questão de qual seria a serventia, a sua serventia, a serventia da escatologia, para nos fazer ir adiante. Enquanto estivéssemos em uma realidade com suas tensões, com suas ambiguidades, com suas alterações e com suas alternâncias, em outras palavras, essa realidade não tão boa, não tão certa, não tão justa, não tão correta, e que nem sempre os bons são reconhecidos, nem sempre os honestos são lembrados. E não falo de pessoas perfeitas, mas pessoas imperfeitas, mas que procuram agir condignamente. Sinceramente, a situação começou a se aclarar quando compreendi que em Cristo tudo adquire uma dimensão escatológica. Agora, ouça afirmar, a escatologia não pode ser vista, ou o estudo dos últimos tempos, ou dos derradeiros momentos, não pode ser vista como restrita ao apagar definitivo das luzes, ao abaixar das cortinas, mas sim a partir de Jesus, o Cristo, o caminho, a ligação, o fio condutor, o ponto orientador e a resposta de nossas buscas e interpretações. Então, aborda a escatologia voltada a nos oferecer uma direção específica, com uma leitura construtiva e crítica. Eis mais um de nossos papéis como discípulos servos
do Deus ser humano Jesus Cristo. Exercemos uma leitura construtiva e crítica, reflexiva e decisiva, tendo como pano de fundo a nossa estadia, a nossa trajetória, as nossas escolhas. Não no além, e sim nesta realidade, aqui embaixo mesmo, no tempo, espaço presente de cada dia, que já traz lampejos, clarões, fagulhas e fragmentações, expressivas marcas dessa realização consumativa, definitiva e totalizadora. Mas o que seriam esses lampejos, esses clarões, essas fagulhas, essas fragmentações, ou essas expressivas marcas dessa realização consumativa, definitiva e totalizadora em nosso meio? Arrisco declarar, isso nos leva a uma espiritualidade. Isso nos leva a uma ética e a uma postura de restauração, de reconciliação, de transformação, com direção a uma nova terra e a um novo céus. O texto de João, capítulo 1, versículo 1, como o texto de João, capítulo 3, versículo 21, apresenta-nos o verbo, podemos dizer, o novo ser em Cristo, com a tarefa de firmar a reconciliação universal com aquele que tudo precede com Deus. Grosso modo, eu, você, todos nós, negros, brancos, heterossexuais, ou seja, qual for a opção sexual, indígena, muçulmano, budista, todos nós, em potencialidade, fomos reconciliados por meio do Cristo de Jesus, o Cristo com aquele que tudo precede, com o nosso Criador, para resgatarmos a nossa condição de logos humano. Eis o logos divino, pelo qual tudo se move e se movimenta. Revelou-se entre nós o radical, esse logos divino, esse Jesus o Cristo, o Deus ser humano Jesus Cristo, o Kairos para todos, revelou-se entre nós. Ele é o radical, é o coração útero, é a raiz de todo o logos humano. Então, o novo estado de realidade, a nova era, o plenamente novo, a qual move a própria história, já se encontra no presente. Falo desse novo ser, personificado em Jesus o Cristo, o Kairos, o Logos, o Deus ser humano, Jesus Cristo. Não falo de uma escatologia despreendida do tempo presente, porque adentrou essa escatologia em Jesus o Cristo, adentrou nas narrativas da realidade humana, da minha realidade, da sua realidade, por fazer desmoronar todas as oposições ao amor das boas novas, com a cura do que estava separado, do que estava alienado, do que estava desumanizado. Ali na cruz, Jesus o Cristo constituiu-se e é a realidade escatológica, sem fugir, sem abrir mão, sem se importar com as estruturas da vida, porque ele se importa com todas as estruturas da vida. Diga-se passagem, vertidas por Deus, sem a finalidade de devastá-las, de aniquilá-las, de esmagá-las, de desfigurá-las. Estruturas, a própria vida, eu, você, o universo. E quantas pessoas têm sido espezinhadas por uma leitura equivocada, errônea, torpe, desprezível de um Deus com a finalidade de erradicar com a sua criação. Em direção oposta, visa as reformar, visa as reconciliar na convivência nas relações interpessoais, visa restaurar na orientação para sermos meios de boas obras. Fomos criados para sermos meios de boas obras e não para sermos meios de obras reformadas. Destarte logo o novo ser em Jesus. O Cristo proporciona-nos um elevar de todo o nosso ser por meio do amor e da fé. Essa fé configurada, essa fé consubstanciada, consolidada, essa fé constituída em Jesus o Cristo, para acarretar o novo na história, a história com suas concretas distorções, a história dos homens, a minha história, a sua história, a nossa história. Caso assim não for, permaneceremos na ótica dos últimos dias, do grande final, todavia, sem viver a cada dia a escolha por se filiar a essa conquista do novo ser, embora não total, por ser parcial, por ser fragmentária.
em meio às faces de destruição, a destruição da violência, a destruição da opressão, a destruição do egoísmo, a destruição da redução do ser humano à parte de interesses. E essa escatologia, a qual se consumará, a qual atingirá a sua realização definitiva, ela está aqui entre nós no presente, e ela nos chama por meio do amor e da fé, da justiça e da gratidão. Não nos conformarmos com as faces de destruição. Esses são os clarões, esses são os lampejos, esses são as réstias ou as fagulhas, essas são as gotas que podemos esparramar a cada dia, com intensidade em cada instante da vida. Gotas, lampejos, clarões, réstias ou fagulhas de justiça, de misericórdia, de gratidão, de compaixão, de boas notícias, de partilhar e de compartilhar, de fazer com que os dons não sejam mecanismos destinados para uns, mas para fazer com que o ser humano seja tratado como fim, a finalidade e não as estruturas. De tal modo, se parte da comunidade de Cristo, aqui os discípulos de Cristo, representa portar, tal modo, ser parte da comunidade de Cristo, representa portar em si os atributos da comunidade escatológica, impulsionados pela fé e pelo amor, pela justiça e pela misericórdia, pela compaixão e pela gratidão, sem arredar o pé de ser uma voz profética. Fomos chamados para sermos vozes proféticas, para sermos a continuidade do profetismo e não se amoldar e ser um não a todas as instâncias, a todos os graus, a todos os estágios, a todas as dimensões, a todas as estruturas de deturpação do ser humano. Vou adiante. O chamado à comunidade de Jesus, o Cristo, passa por se encarnar, literalmente, sem desculpas, ao novo ser, a partir do presente que estamos, do presente que vivemos, do presente que escolhemos, do presente que somos, do presente que existimos. Presumidamente, a escatologia, como o próprio cumprimento de tudo, não pode ser alcançado se não percebemos o quanto nossa participação e cooperação por efetuar escolhas e realizações sobre a presença do Espírito Santo ou do Paracleto são avanços do reino de Deus. Mesmo diante das nossas imperfeições, dos nossos vacilos, das nossas inquietações, das nossas dúvidas, dos nossos dilemas. Porque sem essa perspectiva, não passaremos de pertencentes a um gueto espiritual, no aguardo do grande final do último dia. Como se tivéssemos negado a pergunta imperativa de Jesus, o Cristo, a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, e apacenta as minhas ovelhas para que sejam reformadas e não destruídas, para que sejam restauradas e não aniquiladas de todos os egoísmos que entorpecem a vida. Aqui em grifo pessoal. Ora, seguir a Jesus, o Cristo, envolve adentrar os enredos de ser uma voz de libertação e de restauração, de não conformismo e de indignação, para que a minha, para que a sua, para que a nossa vida não seja e não será no fim de tudo excluída, desaparecerá, terminará, mas será integrada, será incorporada, retornará ao eterno. Seremos integrados ao eterno, mas enquanto estivermos aqui nesse oikos, o Deus ser humano Jesus Cristo nos chama para sermos portadores dos lampejos, dos clarões, das fagulhas, das gotas incessantes de boas novas, de boas notícias. De poder, não poder para impor, subjugar, desfigurar, rebaixar, diminuir, mas o poder para resgatar, o poder para renovar e revitalizar em Jesus o Cristo. A boa mão do Senhor seja com todas as pessoas as quais estarão por escutar e assistir ao presente de trabalho, e eu rogo aqueles aos quais considero valia, esparrame para outros, dissemine para outros, possibilite, franqueie, abram caminhos, sejam capilaridades por onde as pessoas possam se relacionar com Deus, ser humano, Jesus Cristo, com o Logos, aquele que faz mover e movimentar a tudo e a todos. Amém.